Fala pessoas, beleza? Rodrigo, mais uma vez aqui. Essa quinta-feira dia 12, né, de março de 2020. Vamos lá, 8h05 da manhã. Hoje tá um dia muito bonito, tá um sol gostoso aqui. Vamos lá pessoas, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo, cristão, marido, pai, programador, músico e curioso. Vamos lá. Se é o primeiro vídeo ou um dos primeiros que você tá vendo, peço que você, se possível, veja outros vídeos também. Eu comento aqui sobre assuntos diversos, né, do que eu fui aprendendo com a vida ao longo do tempo. Tô com 36 anos e acredito que alguma coisa eu já aprendi, pelo menos uma ou duas da vida. Beleza? Vamos lá então. Como eu disse, hoje o dia tá bonito, tá um sol gostoso e tal. Agradeço a Deus por mais um dia bonito, né, para poder viver e compartilhar o que a gente aprende, compartilhar mais um pouco do que a gente sabe e tal, e aprender, principalmente aprender com quem sabe mais que a gente, alguma outra coisa. Pessoas, é o seguinte, eu acabei comentando no final do vídeo passado, que eu gravei ontem, né? Cada dia eu tô gravando um vídeo. Tá um pouco comprido sim, mas é o trajeto que eu faço para ir pro trabalho. Eu comentei um pouco no final do vídeo passado que eu tive um pouco de vergonha de expor esses vídeos aqui para pessoas mais próximas a mim, que me conheçam pessoalmente, né? Eu tenho Facebook onde tem muita gente lá, faz muito tempo que eu tenho, então quem eu fui conhecendo eu fui adicionando. E depois de umas 2 ou 3 semanas que eu fiz esse canal, eu coloquei alguns vídeos lá no Facebook, pedindo para as pessoas virem e ver o conteúdo, né, dos vídeos, para compartilhar também. Só que no começo deu uma certa vergonha, eu com 36 anos, mas foi legal, foi bacana. E por que eu tô comentando isso? Porque a ideia no vídeo de hoje já tem o título aí embaixo, né? Você tem medo de se expor, tem medo de expor suas ideias, suas opiniões, tem medo de se expressar, tem medo de mostrar suas sugestões diante das outras pessoas, você tem medo de aparecer para as pessoas, de se comunicar. Eu penso mais ou menos nisso porque quem me conhece há 20 ou 25 anos atrás, o Rodrigo lá dos anos 2000, por aí, na verdade acho que quem me conhece é só a minha mãe. Beijo, mãe. Minha mãe e meu irmão, né? Quem me conhece há muito tempo talvez lembre que eu era um pouco inseguro, eu era muito mais introspectivo do que hoje. Hoje eu ainda sou, só que eu já não tenho medo de me expressar quando é necessário. Um exemplo disso, eu sempre gosto de usar exemplos do dia a dia que a gente vive mais próximo, né? 2 lugares onde a gente aprende a se expressar. No meu caso, né, um é na igreja. Óbvio, com o passar do tempo, com o aprendizado que a gente vai adquirindo, a gente vai podendo passar também para as pessoas o que a gente aprende, vai aprendendo da Bíblia. E lá é um lugar muito bom, claro, para se expressar. Eu estou falando do ponto de vista daqueles que são tímidos, né, que são introspectivos, que tem uma certa insegurança de falar, não talvez em público, mas num grupo pequeno de repente, né? E um outro lugar muito bom onde a gente aprende também a se expressar, onde a gente tem essa possibilidade de aprender, para quem tem esse certo bloqueio, é no trabalho. O trabalho também é um lugar muito bom onde se você tiver boas ideias, se você não consegue expressar isso pro seu patrão, às vezes a gente tem a visão de patrão como alguém muito grande, muito
quase inacessível às vezes, né? Dependendo da empresa, sim. O dono da empresa, o diretor geral, dependendo do tamanho da empresa, realmente vai ser inacessível pra gente. Não é no meu caso, que eu trabalho numa empresa menor, que dá para conversar tranquilamente, diretamente com os patrões. Mas em empresas maiores, quase que impossível chegar nos patrões, mas tem superiores mais próximos, né? Tem hierarquias onde você poderia chegar num superior direto seu, em alguém que você presta conta diretamente. Então dá para chegar num líder e se expressar. Só que tem pessoas que têm um certo bloqueio, né, de se expressar, de não ser aceito. Para começar, eu já vou confortar quem tiver esse certo tipo de receio. Não é sempre, ou vamos colocar que é quase nunca, você, ao dar sugestões, elas vão ser aceitas. Por que eu já coloco? Parece que eu estou sendo pessimista, né? Mas não. Se você pensar em algumas sugestões e achar que ela deve ser levada adiante, leve. Só que já tenha em mente que pode ser que ela não seja aceita. Porque se você já tiver o problema, na verdade, é a expectativa também. A gente coloca muitas vezes expectativas que provavelmente não vão ser supridas, né? Então, para não gerar uma falsa expectativa de que, nossa, minha ideia é muito boa, pode realmente ser muito boa, mas de repente pode não ser o momento da empresa, ou em algum outro ambiente que você esteja, num grupo de escola de estudantes. Então já comece com uma expectativa um pouco baixa se você não tem o costume de levar ideias. A sugestão minha comece assim já. Eu falo isso para você já não se frustrar nas primeiras ideias que você levar. A partir desse momento que você conseguir levar uma ideia ou outra, mesmo que não seja aceita, uma pequena vitória você já conseguiu, que é levar a sua ideia, o que você pensou adiante, né? Então eu tô falando para aquelas pessoas que não têm esse costume de levar essas ideias, de dar sugestões no ambiente em que se encontra. Então, se você não tem esse costume e gostaria e tem ideias, leve adiante. Só não alimente expectativas demais, porque para você não se frustrar já na primeira ou nas primeiras vezes. Se elas forem aceitas, beleza, é uma segunda vitória. Mas eu tô falando com pessoas em que a primeira vitória seria o levar as ideias, né? Então comece, leve as ideias. Se você não conseguir um acesso fácil ou achar que não é muito interessante, você já está colocando uma barreira. Porém, leve então para pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que você. Muitas vezes a hierarquia de empresas ou até de igrejas também impedem pessoas de levarem ideias adiante, né? Para superiores, no caso. Então leve para alguém que esteja no mesmo nível que você, para um colega de trabalho, ou no caso de igreja, para um outro irmão de igreja, compartilha com ele, né? No caso dos estudantes, ao invés de chegar no professor, compartilha com um amigo, com um colega de classe. Então comece. Você tem alguma ideia, alguma sugestão para ajudar o ambiente em que você se encontra? Leve adiante as ideias, escreva elas para ficar mais claro o que você quer dizer. Muitas vezes assim, eu vejo por mim, como eu falo bastante aqui, né? Só que no dia a dia eu sou meio quietão, eu fico na minha, mas é o meu jeito. Aqui eu tô tendo que falar, porque senão o vídeo vai ficar em silêncio, né? E outra, a ideia minha de fazer esse vídeo é exatamente isso, é me forçar a me comunicar para melhorar a minha comunicação. Então, escreva, se você tiver alguma sugestão, algumas sugestões no ambiente que você se encontra, inicialmente escreva, para que isso fique mais claro para você mesmo, e quando você for apresentar essa ou essas ideias, você consiga apresentar elas de uma forma melhor, de uma forma concisa, de uma forma resumida e direta, né?
Hoje em dia eu conheço pessoas que conseguem se expressar em poucas palavras uma ideia que tem, mas também conheço pessoas que precisam contar uma história para conseguir chegar no ponto onde ela quer chegar. Tá certo que pessoas que usam às vezes esse artifício, às vezes usam como um artifício para convencimento. Um vendedor às vezes tem que florear alguma coisa, mas eu não estou falando nessa questão. Estou falando de pessoas que têm ideias, mas que não conseguem resumir, não conseguem em poucas palavras já colocar seu ponto de vista. Precisa pensar por onde ela passou para poder chegar no ponto onde ela chegou. Então tem pessoas que são assim. Não é defeito da pessoa, é característica da pessoa. É isso que eu tô querendo dizer. Não tem nada de errado se de repente você, para chegar numa conclusão, precisa contar uma história, né? Nada de errado. A menos que você esteja fazendo isso de uma forma proposital para convencimento. Aí já tem gente que não aguenta ouvir muito. Aí você já tem que chegar de um jeito mais conciso. Mas para pessoas que têm essa capacidade de se expressar com mais clareza, sendo um pouco mais conciso, aí beleza, aí é mais fácil apresentar as ideias. Só que por isso que eu falo, de início escreva, coloque num papel alguns pontos, algumas sugestões. Depois de um tempo, se você já colocou algumas opiniões e sugestões, mesmo que algumas não foram aceitas, continue. E daí, com o passar do tempo, você vai amadurecer o jeito, às vezes, de expor as ideias, e provavelmente as próprias ideias vão ser melhores, né? Às vezes eu pensava em algumas sugestões para dar, só que depois, 5 minutos depois, eu pensava, nossa, mas isso aqui tá um pouco fora da realidade do ambiente que eu tô inserido, né? Então não vai adiantar expor esse ponto de vista. Ou se você comentar com alguém que não é superior, mas é do mesmo nível que você, isso eu tô falando em escola, igreja ou trabalho, né? Que são os lugares onde a gente mais poderia expor, vamos dizer assim. Às vezes você comenta com alguém que está do seu lado e alguém já traz um ponto, mas viu, você pensou dessa outra forma? Daí você para pensar e falar, é verdade. Já aconteceu muito comigo, principalmente no começo, quando eu disse lá os 20 anos atrás, um pouco mais tal, eu era inseguro, eu sempre fui tímido nesse ponto. E para expor ideias, então, era um pouco mais difícil. Para começar, no começo eu não tinha ideias para expor. Depois que eu comecei a ter, então com o tempo a gente foi aprendendo a expor o nosso ponto de vista, né? Então é isso. Escreva suas ideias, por mais simples que sejam, coloque no papel, para que quando você lê esse papel, isso seja mais claro para você. E daí quando você for falar, vai ser mais fácil explicar, não é verdade? Também você pode pegar o que você escreveu e separar algumas palavras-chave, e dessas palavras-chave formar frases menores com elas. Bom, como eu cheguei meio rápido aqui, eu tinha outras coisas para falar, mas nesse vídeo eu vou me ater a esses pontos, a dar sugestões para quem quer começar a se expor, a expor ideias e opiniões. Esse vídeo aqui, para muita gente, não vai fazer sentido, talvez, porque tem pessoas que já estão inseridos em um meio onde é fácil se expor, onde nem pensa nessa possibilidade de que existem pessoas que têm dificuldade de dar sugestões, de dar ideias, de serem aceitas. Tem muito de autoestima, a pessoa acha que nunca vai ser aceita, ou acha que nunca tem o que contribuir, né? Tem muitas pessoas assim por aí. Então, assim, mesmo para pessoas que têm baixa autoestima e que se veem nessa condição de
eu acho que eu não tenho nada que contribuir, porque onde eu estou tem muita gente, já tem muita ideia. As minhas vão parecer ideias infantis. Às vezes a gente se auto-sabota, né? Eu mesmo, nesses tipos de vídeo que eu faço aqui, pensa que eu tô fazendo de boa? Às vezes eu olho pra mim e falo, nossa, peraí, 36 anos, tô filmando o trânsito, falando que nem um doido aqui, pra ninguém, quase não tem ninguém vendo meus vídeos. Vocês não acham que eu internamente eu não quero me sabotar? Que eu não tenho esse pensamento de que, nossa, talvez eu esteja fazendo um negócio que é meio infantil para alguns, né? Eu olho para algumas pessoas ao meu redor que tem aquela maturidade da vida, que já passou por muita coisa, já tem ideias rápidas, já pensa rápido, já tem outros tipos de ideias e pensa que intimamente eu não me comparo com pessoas assim, pensando, nossa, o que eu tô fazendo? Fazendo vídeo pra internet, filmando o trânsito, falando um monte de coisa. Eu tenho isso daí até hoje, mas como eu disse, fazendo esses vídeos, eu não tô apenas me forçando a aprender a me expressar. Isso tem me ajudado também a mostrar que eu tenho o que ensinar. A gente não tem só o que aprender, a gente tem o que ensinar também. A questão da falsa humildade demasiada nos atrapalha muito. A gente pensa que tem sempre que aprender, mas e ensinar? Será que a gente não tem pelo menos um pouquinho para ensinar para alguém com o que a gente aprendeu no nosso dia a dia, ao longo da vida? A gente tem. Eu tô pelo menos exercitando um pouco disso daí nesses vídeos. Outra coisa que esses vídeos estão me ajudando por exemplo, agora são 8h22 da manhã. Tem gente que não gosta de acordar cedo, né? Ou acorda com a mente um pouco mais lerda. Eu, como trabalho com programação e desenvolvimento de sistemas, eu preciso chegar no trabalho e estar com a mente preparada para desenvolver as rotinas que eu tenho que desenvolver lá. Ou seja, eu tenho que estar com a cabeça pronta para pensar, para raciocinar, para trabalhar. Buraco. Cheio de buraco na cidade. Então isso me ajuda a já estimular a minha mente, né? Conforme eu vou falando aqui, a chegar no trabalho já com a mente pronta para trabalhar. No meu caso, como o meu trabalho não é físico, né? Não é esforço físico, é esforço mental. Então eu tô fazendo tipo de um exercício, para um aquecimento, para já chegar lá com a mente pronta para trabalhar. Então eu tô vencendo um pouco o medo de me expor nesses vídeos aqui. Eu tô vencendo um pouco a autossabotagem, de que muitas vezes eu penso que isso daqui é um pouco infantil. Eu olho pra mim e falo, nossa, eu já tô meio velho fazendo coisa que parece que é de criança ou de adolescente, né? Mas na realidade eu tô vencendo um pouco o medo de me expor, tentando ser conciso nas minhas, não só conciso, mas claro nas minhas proposições aqui, e também estimulando minha mente para o trabalho, para o dia a dia, né? Então, se você tem medo de se expor, comece anotando e levando principalmente para aqueles que estão juntos com você. Se você acha que é uma ideia, isso daí já é um pensamento um pouco mais avançado. Tem gente que fala isso. Quando você tem uma ideia, às vezes se você levar para alguém que seja do mesmo nível que você, essa pessoa pode reembalar essa ideia como sendo dela e levar para o superior e receber os méritos por isso. Isso daí existe, infelizmente existe, né? Mas se você está começando, não tenha receio de compartilhar com alguém. Pode ser que uma pessoa ou outra faça isso, de embrulhar com outro pacote e levar como ideia para um superior. E se essa ideia for aceita, você sabe, a pessoa pode ter essa má intenção, mas pelo menos você soube que a sua ideia foi aceita, por mais que diante dos superiores seus não tenha sido sua a ideia, mas você já venceu muita coisa. Primeiro, compartilhar sua ideia. Segundo, ela ser aceita, mesmo que não tenha recebido os méritos por isso. Hoje em dia, às vezes a gente quer
receber muito mais os méritos de algo, né, do que contribuir em algum lugar que a gente tá. Então tenha a mentalidade de que você tem o que contribuir, e no começo, independente de mérito, de receber os méritos daquilo, contribua, faça a sua parte. Com o tempo você vai aprender a se expressar e ser reconhecido por isso. Mas o objetivo desse vídeo não é dar sugestões de como você pode ser reconhecido pelas suas contribuições. Não, é vencer o medo de contribuir, né? Medo, incapacidade ou insegurança, beleza? Então eu fico por aqui. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até mais.